Olá, Perdão, Capricornianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Lembrando que é uma leitura geral, então vocês precisam adaptar. Essa leitura a gente vai usar esse tarô. É um tarô que eu já tenho faz tempo, faz mais de 2 anos, mas por algum motivo eu não consegui usar ele. E agora eu tô pegando com afinco, mas eu não vou usar toda a simbologia dele não, que ele é meio complexo. Ele vai ser usado principalmente nas leituras particulares mais pra frente, que eu vou fazer uma leitura especial só pra esse baralho, tá? Bom, pra quem me acompanha, eu sei que vocês gostam. Pra quem chegou agora, eu tenho outras leituras mais simples, tá? Agora a gente vai fazer uma leitura geral e eu vou pegar aqui 9 cartas. Eu estou com a promoção Primavera, durante a primavera, 30% de desconto. O único item que não está na promoção é o item Cenário Geral, que eu tiro os 4 elementos, mais 2 perguntas, que para cada pergunta eu tiro 9 cartas. Se você não tiver pergunta, você pode deixar em aberto também. Aí você pode conversar comigo, tem meus dados aí. Eu prefiro que você fale comigo pelo WhatsApp, ao invés de falar pelo e-mail, porque eu posso te responder por áudio. Então é mais fácil, mais rápido e mais fácil para que eu responda para você, tá? Então vamos lá, Capricórnio. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. O julgamento. Oito de copas. Essa carta tá saindo bastante nessa leva de leitura. Olha, quando você quiser ver o ascendente lunar, você pega a leitura, se você for ler, né? Se você quer complementar a sua leitura, então você pega da mesma tarotice. Isso funciona para qualquer uma, tá? Mas eu recomendo, no caso aqui, se você pegar a mesma capinha, tá? Da mesma época, porque elas estão relacionadas, tá bom? Vamos lá, a carta da justiça, até agora, acho que foi a leitura que mais saiu o arcano maior. Quatro de ouros. A gente tá tirando... Eu já tinha 9 cartas, mas a gente tá fazendo o triângulo invertido. O 8 de espadas. E a carta do louco. Vivi, qual a diferença, né, quando saem arcanos maiores, né? Assim, todas as cartas vão falar do seu processo. Só que quando a gente tem muito arcano maior, é porque tem uma energia que vai além da sua, uma energia externa, um contexto. Às vezes tem questões até coletivas, tá? Presentes no seu momento. Quando a gente tem arcanos menores, isso tá no nível do microcosmos, da gente, né? Nosso cotidiano, mas aquilo que depende do nosso livre-arbítrio, né? Porque quando chega por exemplo, o julgamento final, não interessa se você quer ou não, entende? Chegou, né? Né, vamos dizer que tenha chegado aqui para os seres humanos o julgamento final. Ah, pera que eu não tô pronto. Acabou o julgamento final agora. Entende? Quando tem a carta do arcano maior, ela representa um momento que você vai ter que reagir simplesmente a essa situação, tá? Acontece que tem pessoas, qual a diferença, assim, de uma pessoa que tá alinhada ou não? Exatamente a pessoa que tá alinhada, ela tá sempre no momento certo, na hora certa. Né? Então, ela não sente isso como algo que ela tem que reagir ou seja algo difícil. Ela tá consciente do processo, tá? Bom, dito isso, vamos lá. A gente sai com a carta do julgamento e fecha com a carta do louco, tá? Bem claro, não é? Bem claro que você vai ter que fechar um ciclo aqui. E não sei se eu tô sendo repetitiva nas leituras. Teve uma época aí, eu não sei se foi exatamente as últimas leituras de Capricórnio. Mas houve um momento aí que tinha muito forte essa questão de fechar um ciclo, né? O que eu vou dizer aqui, você pode adaptar, né, para sua vida pessoal ou para sua vida profissional, tá? Não são cartas que dá para falar assim, nossa, isso tem a ver com relacionamento mesmo. Isso tem a ver com o momento da sua vida
grande, certo? Então, assim, a gente tem o fogo e tem o ar, né? Que são elementos que no caso do fogo, né? Não existe sem o ar, ele se alimenta, né? O ar direciona esse fogo, tá? Eu sinto que você tem que fechar um ciclo aqui. E esse ciclo ele vai depender muito, né? O julgamento sempre vai falar disso, da gente olhar para trás, entender quais foram as nossas escolhas, por que eu cheguei até aqui, entender que a gente cocria o nosso destino. Então, nada foi exatamente por acaso. Tem parte do processo você está consciente, tem parte que não, mas na hora do julgamento você fica consciente desses processos como um todo, tá? Você fala, poxa, agora eu entendi por que não deu certo, porque eu tomei aquela decisão, ou porque deu certo, porque eu tomei aquela decisão, né, e tudo mais. Então, o julgamento vai falar dessa situação, da gente olhar para trás, né, e, e poder refletir sobre as nossas escolhas, ok? E ele tá falando aqui o caminho, né? Você sai de um como é que faz esse caminho? Esse caminho, na verdade, esse processo que você tá passando, ele tem a ver com a sua vida, assim, dia a dia, na matéria, não é só um processo interno. Obviamente que você tem um processo racional aqui, meio que intelectual. Eu tenho que ter consciência, eu tenho que pensar sobre isso, tá? Mas a ideia é que ele vai atingir o quê? A sua estrutura. Então, vai mudar alguma coisa na sua vida. Você pode estar querendo mudar de profissão, você pode estar querendo mudar simplesmente de trabalho, você quer mudar a forma como você está se relacionando, você pode querer se relacionar, se você não estava, você pode querer, de repente, não ter esse relacionamento mais, enfim, tem muitas coisas que podem acontecer. A ideia é que um ciclo se fecha, tá? Para outro novo, mas com a carta do mundo, desculpa, com a carta do louco, gente, é um ciclo novo mesmo, tá? Então, assim, tem alguma coisa bastante forte. Então, mesmo para os relacionamentos, se vocês decidem ficar juntos aí, você tem um relacionamento, você quer que dê certo. Tem que meio que começar do zero, tá? Como é que é começar do zero, às vezes, num relacionamento? A gente tem que se reconquistar, por exemplo, tá? Eu vou falar porque aqui para quem tem um relacionamento vai ficar bem, bem claro, né, o que pode acontecer. Bom, o julgamento apareceu. Na outra ponta, a gente vai ter também esse lado racional, só que é um caminho, né, vamos dizer assim, de fazer, né, esse julgamento, vamos dizer assim, porque o julgamento está aqui, mas fazer esse julgamento, você, né, o julgamento, a carta do julgamento, ela é um julgamento que não é nosso, do universo do criador, só que acontece que eu tô consciente, eu tô entendendo no processo os porquês, tá? Mas, como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar a minha, eu vou trabalhar, aqui eu falei a sacerdotisa, gente, é a carta da justiça, eu falei justiça, desculpa, eu cismei que eu tinha visto a sacerdotisa, você acredita? Se eu falei justiça, depois falei a sacerdotisa, eu tenho esses lapsos de vez em quando eu cismo que alguma pessoa chama tal nome e olha para eu mudar de nome, pelo amor de Deus. E às vezes as cartas, é raro, mas acontece. Bom, mas é a justiça, tá? Então a gente tá falando aqui a gente tem o julgamento e a justiça. Não, eu não tinha visto só a sacerdotisa mesmo. O julgamento tá acima da gente, mas a carta da justiça é algo aqui, tá? Tem alguma coisa que não vai ter jeito, tá? Vai ter que mudar, vai ter que se transformar, vai ter que se reconquistar alguma coisa, tá certo? Com a carta do louco, meio que se partir do zero. Vivi, eu vou perder tudo? Não, você não vai perder tudo, mas é como se você fosse mesmo dentro de um relacionamento, como eu falei, você tem que você vai precisar se reconquistar, né? Reconquistar a pessoa e a pessoa reconquistar você, tá? Se você tá numa vida social, é como se você precisasse meio que retomar. O que significa isso? Às vezes a gente está num grupo, a gente ganha uma certa avaliação, as pessoas respeitam a gente, alguma coisa assim. Só que quando a gente faz uma mudança tão grande aqui, aquela figura que você representava, ela mudou. Então, o que vai acontecer? Você vai precisar... Deixa eu tirar, tá no vibro aqui, gente. É que a minha filha tá dodói e ela tá indo pra escola, né? Então ela fica me mandando mensagem. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu falo pra ela, ó, vai mandando para saber se tá tudo bem.
desculpa. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Só que eu vou, como tá aberto aqui, ele pisca, aí vocês não atrapalha vocês. Bom, então o que que acontece? A gente tem aqui alguma coisa que eu vou ter que conquistar essa minha posição. Por quê? Porque você, pode ser que você tinha muito respeito, porque, sei lá, você meio que falava a mesma língua das pessoas. De repente você fez um balanço aqui da sua vida, você fala, você quer saber? Eu percebi isso, isso, isso. Você pode estar tendo uma postura diferente, então, portanto, você vai ter que retomar essa sua posição, tá? No trabalho também, pode ser que você esteja fazendo uma mudança na forma de trabalhar e, de alguma forma, você vai ter que mostrar para as pessoas que você vai entregar o que você já entregava, mas inclusive pode ser até mais, né? Então, assim, tem uma mudança que vai meio que forçar você, né? Eu acho que vai forçar, ao mesmo tempo você quer isso, tá? A reconquistar a sua posição, entende? Porque você muda um tipo de linguagem, talvez. Às vezes você pode mudar uma coisa bem boba, né? Você tá num grupo, você tem um jeito de se vestir. E aí você resolve mudar completamente a sua forma de se apresentar e tal. Parece a coisa mais idiota do mundo, mas eu não canso de ver, né? E olha que eu já vi muitas coisas. As pessoas, às vezes, dependendo daquilo que você quer se tornar, as pessoas falam assim, opa, peraí, então você tem que achar outro grupo, né? Ou se você tem realmente, você é uma pessoa muito querida, as pessoas vão levar um choque de qualquer forma, então você tem que reconquistá-las, tá? Seria nesse sentido. Agora, é claro que você pode estar fazendo aqui uma mudança muito mais séria, né? Por exemplo, você realmente se separar ou casar, ou você vai mudar de carreira, entende? Vai mudar de cidade, enfim, tem uma mudança bastante grande aqui. A mudança, ela tem muito mais a ver com aquilo que você quer fazer. O local, pode ser que para algumas pessoas isso esteja coincidindo com um local, mas não é super forte exatamente o local aqui. Eu acho que nesse processo da carta do julgamento aqui, eu sempre falo que a carta do julgamento sempre vai trazer uns poréns, né? Porque sabe quando a gente olha para trás e fala, ai, se eu tivesse feito isso? Ai, se eu tivesse feito aquilo. Por quê? Porque agora você tem mais conhecimento. E às vezes a gente fala isso, mas não tem o que fazer. O processo que te levou ao conhecimento agora, você tinha que passar pelo erro, né? Então, o Oito de Copas é meio que fazer as pazes também com sabe, com essas experiências. E de repente você fala, e agora? Será que eu não vou ter mais nenhuma oportunidade? Por exemplo, é um exemplo, né? E você meio que se sente desamparada emocionalmente. E agora, sabe? Parece que eu sabia as coisas, mas depois que eu fiz um balanço aqui, parece que eu não sei nada, né? Ou não, pode ter aqui uma questão de um pouco de insegurança, né? Eu acho essa carta muito bacana, gente, porque assim, nesse baralho, o 8 vai representar essa questão de que a gente vai além do óbvio, a gente vai além do que aconteceu. Se eu tive um trauma, eu vou passar por cima disso. Se eu tive uma perda, eu sou mais do que isso que aconteceu comigo. E nesse processo, eu clamo a Deus, né? E aí ele aparece. Entende? Porque você não tá sozinho. Porque no 8, a gente pode se sentir meio sozinho exatamente porque você tá avançando na sua vida. Porque também tem o 8 de espadas aqui. E você tá mudando completamente a forma de você pensar, por exemplo, com 8 de espadas, e você vai bater de frente com um monte de conceito que tá aí na sua família, ou nesse grupo que você tá há muito tempo. Então, você pode estar quebrando barreiras, né? É claro que isso pode ser mais ou menos intenso, dependendo da situação de cada capricorniano e capricorniana, tá bom? Mas a ideia é de que você nunca está desamparado, tá? E é interessante que eu vou buscar esse braço aqui, tá? A gente, então, tem o 8 de espadas, tá? E a gente precisa encontrar esse equilíbrio. Nessa nova fase, onde eu preciso, né? Eu preciso desenvolver novas ideias, né? Eu preciso formar, né? Aqui, na verdade, eu já tenho a nova ideia, mas eu tenho que agora, é como se fosse uma gestação, né? Eu tenho que fazer isso crescer, né? E na hora que você vai fazer isso, você tem um pouco de dificuldade no 8 de espadas. Então, às vezes a semente tá lá, mas eu vou ter que fazer essa semente virar uma árvore, né? Nesse conceito da mente. E é claro que isso te causa uma certa dificuldade, porque você não tem uma cartilha, sabe aquela coisa de cartilha? Né? É fácil quando a gente está no caminho que todo mundo fez, porque a gente aproveita, assim, isso é muito legal, a experiência das pessoas. Mas quando a gente tem que dar um passo além daquilo
que a humanidade fez o que os outros fizeram. É aquela coisa da família, por exemplo. Eu não sou consteladora, mas imagino que isso... Eu já devo ter... Eu vi alguma coisa semelhante. Qualquer coisa, vocês me corrijam. Vocês podem mandar uma mensagem para mim. Mas a ideia de que, por exemplo, na família existe um comportamento padrão. E tem aquela figura que vai mudar esse comportamento, por exemplo, ou vai curar e tudo mais, tá? Seria isso aí de espadas. Começa exatamente com essa questão da ideia, né? Você pode estar quebrando algum tipo de paradigma, entende? E pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, tá? O que acontece? O que você se preocupa, de certa forma, é esse 4 de ouros, né? Se você vai conseguir manter aqui um equilíbrio, né? Você está buscando coisas que vão além da matéria, mas a matéria, e a gente sabe que sim, claro, qualquer signo de terra, e para Capricórnio existe ainda essa coisa mais intensa dessa obrigação, né? Eu vejo que todos os signos de terra têm essa questão da matéria. Touro também, só que touro quer ter prazer. Eu acho que Capricórnio é uma coisa da matéria, mas da obrigação, eu acho um pouquinho mais pesado, né? Então, é claro que vocês sofrem também, né? Um pouco mais. Talvez vocês tenham vocês se preocupem com as pessoas que vocês cuidam, né? Vocês têm muitas obrigações. Então, assim... O 4 de ouros é uma preocupação. Se eu vou perder algum tipo de estabilidade, tá? Agora, o 4 de ouros vai falar que você não vai perder estabilidade. Mas pode ser que as coisas, né? O 4 de ouros não é exatamente uma carta de abundância, né? Ah, tá sobrando. Não, tá? Depende. Se você tá saindo do 3 de ouros, tá? Pode ser que você aqui vai... você tá crescendo, você cresceu, só que você chegou num patamar. Se você tá regredindo, né? Aí você regride, pode ser que você tenha que economizar, vamos dizer assim, né? Eu não sinto que você regrida, não dá pra dizer, né? Existe um risco aqui. O que eu posso dizer pra vocês, que esse risco sempre existe quando a gente faz um movimento, você sabe disso, e você tá com medo de perder a sua estabilidade. O que eu vejo é que você não perderá, tá? Eu sinto que o caminho mais tranquilo para tudo isso não é exatamente a preocupação, tá? Que, claro, vai existir para vocês. Não dá para dizer assim, eu não vou me preocupar. Você deveria não se preocupar tanto, tá? O que é mais importante é você entender que você está indo para um caminho aonde tem mais leveza, menos... não é tão... alguma coisa que talvez você não se cobre tanto, tá? Talvez se você fizer essa mudança de uma maneira mais leve, se perdoar aqui das decisões que você tomou no passado, enfim, quanto mais leve você for nesse processo de mudança, melhor vai ser, tá? Se você tem um relacionamento, tá na hora aqui de vocês realmente sentarem, talvez seja importante ter uma boa conversa, fazer perguntas, né? Permitir que a outra pessoa também questione alguma coisa, porque vocês precisam aqui de alguma forma, recobrar esse relacionamento, como se você estivesse se conhecendo, tá? E nesse processo, tem que ter muito perdão mesmo, é o caminho aqui, né, de certa forma, da misericórdia, do amor, ver aquilo que tem beleza, ver aquilo que deu certo, tá? No relacionamento, isso também vai servir para o trabalho, tá? Mas, ao invés de pensar aquilo que você não fez, tá? Pensa no que deu certo. Eu sei que é meio que o jogo do contente, mas o jogo do contente funciona, tá? Na questão do relacionamento, isso vai ser importante, porque quando você fala o que deu errado, de alguma forma, a outra pessoa, ela pode entender que tem acusação, ela pode se sentir culpada, não vai gerar exatamente sentimentos positivos. Talvez seja muito importante você focar assim, olha, muitas coisas podiam ter acontecido, mas eu gostei muito do que aconteceu assim, assado, tá? Aquilo que foi bom pra vocês, tá? Pra vocês encontrarem esse equilíbrio pra mudar, ok? Porque o próprio fato do julgamento já é uma carta bastante densa. Não precisa deixar mais denso o processo, tá? Pra quem tá sozinho ou sozinha, eu sinto que você toma essa decisão, de repente, de querer uma relação, tá? Talvez você tivesse mais fechadinho ou fechadinha na sua vida, porque você estava tentando encontrar equilíbrio, né? Aqui, de alguma forma. Não sei exatamente que equilíbrio é esse. Pode ser, inclusive, equilíbrio financeiro, né? De repente, você fala assim, não, conhecer alguma pessoa gasta dinheiro, sei lá. Tô precisando economizar ao máximo. Então, às vezes, você pode ter se isolado. Mas aqui existe essa vontade de estar com alguém, começar um relacionamento. E saiba que você não vai perder o seu equilíbrio. Isso vai fazer muito bem pra você, ok?
Eu acho que você precisa disso, essa expansão vai ser importante. No trabalho, como eu falei, ou você está mudando de profissão, então é um passo grande, claro. Então, se você muda de profissão, como eu falei no começo da leitura, na profissão que você praticava, né, que você estava, você já tinha um conhecimento, as pessoas te conheciam, você tinha uma carreira, tá? Então, tinha uma certa consolidação. E agora, quando você começa uma outra carreira, não chega a ser do zero, porque o 8 vai falar para mim que não é do zero, tá? Porque a gente não existe, né, quando você muda de carreira, então eu parti do zero. Não, e toda a experiência humana que você carregou, né, a experiência é experiência, não precisa ser só a técnica, tá? Talvez você esteja mudando a parte técnica, esteja mudando, você fez uma outra faculdade, enfim, só que o que você carrega daquilo que você já trabalhou é seu, então nunca vai ser do zero, nunca vai ser como uma pessoa que nunca trabalhou na vida, tá? Então você tem que partir desse princípio. E eu acho que é esse 4 de ouro, você não vai partir do zero, você tem uma boa experiência, inclusive para poder lidar com o problema, né? Inclusive que esse próprio problema seu, que é essa área nova, tá? Isso também vai se aplicar, né, com as questões de mudar, de repente, de empresa e tudo mais, tá? O que você precisa é manter a tranquilidade, tá? Você precisa ser uma pessoa aberta, honesta, seja honesto com você, seja honesto com as pessoas, entende? Porque em qualquer situação, seja pessoal ou na questão do trabalho, tá? Por quê? Porque isso vai trazer equilíbrio, vai trazer segurança, tá? Para você começar. É claro que a carta do louco é uma carta de ousadia. Ser uma pessoa ousada não é ser uma pessoa irresponsável. Eu acho que é perfeito quando a carta do louco sai para Capricórnio, porque é certeza absoluta que você não está sendo uma pessoa irresponsável. É impossível isso, tá? Provavelmente você está com os pezinhos bem no chão. No tarô do Edgar Allan Poe, a carta do louco é o personagem ali principal do conto chamado O Barril de Amontilado. Que você vê ali uma pessoa muito audaciosa, tudo, mas você vai ver os dois lados da personalidade, né? Então, é muito, muito bacana. Fica aqui a dica, porque ele é curtinho, você acha na internet, você pode ler. Mas aqui, dificilmente você tomaria, por exemplo, a atitude lá do conto, tá? Você ia ser mais desconfiado. Então, não se preocupe que quando a carta do louco aparece para você, claro que você tem outros planetas aí, né, no seu mapa. Você pode ou até deve, né, ter esse toque de audácia, porque de vez em quando a gente precisa disso para ir além, tá bom? É isso, Capricórnio, tudo de bom para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.